Átila, cadê o milhão? Bom, nosso papo de hoje vai estar falando um pouquinho sobre isso. Em março de 2020, desse ano, o Átila Yamarino, que é um divulgador científico do canal Nerdologia e do canal dele pessoal, ele fez uma live fazendo uma estimativa que poderia ter até 1 milhão de mortes por causa do coronavírus no Brasil, se a gente não adotasse medidas de isolamento, distanciamento social e assim por diante. E muita gente que é negacionista está questionando esse número, né? Cadê esse 1 milhão depois de 4 meses? Não está aguentando mais ficar em casa, então o pessoal começa a negar um pouquinho os dados científicos. Mas eu fui no site Worldometer, né, que é um site que vai compilando os dados oficiais dos governos, e peguei agora, 20 de julho, às 4 da tarde, algumas informações. O mundo inteiro tem 14,8 milhões de casos de Covid-19 hoje, 20 de julho. Tá? Se você estiver vendo isso aqui no futuro, o caso está um pouquinho maior. Dos 14,8 milhões de casos no mundo, 2,1 milhões de casos estão no Brasil, o que dá mais ou menos 14% dos casos de Covid-19 em todo o planeta estão no Brasil. Só em termos de comparação, nós somos 7 bilhões e alguns quebrados de habitantes no planeta, e o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, os brasileiros são menos de 3% da população mundial, só que são 14% dos casos oficiais de Covid-19. Então, nós somos 3% da população mundial e 14% dos casos de Covid-19. Outra informação interessante é que dos 2,1 milhões de casos confirmados até hoje, dia 20 de julho, às 4 da tarde, o Brasil realizou 5 milhões de testes, o que dá mais ou menos um pouquinho mais de 40% do pessoal que foi testado no Brasil tem Covid-19. E no total são 79.590 mortes, né? O que dá mais ou menos 13%. Então 14% dos casos estão no Brasil, 13% das mortes também são do Brasil. Vamos comparar com o primeiro lugar? O primeiro lugar são os Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram até o momento 49 milhões de testes, né? Quase 10 vezes mais testes que o Brasil. Dos 49 milhões de testes, 4 milhões deram casos confirmados de Covid-19, o que dá mais ou menos 8%. O Brasil deu 40% de confirmação, os Estados Unidos deram 8%. Então, o que está acontecendo? Então, a gente pode falar que o número de testes no Brasil está aquém, né? Então, enquanto os Estados Unidos já fizeram 49 milhões de testes, o Brasil fez só 5 milhões, quase 10 vezes menos. Ah, mas a população dos Estados Unidos é maior que a do Brasil. 1,5 vezes maior, 50% maior. Os Estados Unidos têm 300 e poucos milhões de habitantes, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. Então, se fosse fazer a comparação de 50%, né, se lá fez 50 milhões de testes aproximadamente, é que teria que ter feito uns 30 milhões de testes e não foram feitos, né? Lá são 143 mil mortes, o que dá do pessoal testado mais ou menos 0,3% do pessoal testado acabou entrando em óbito por causa do Covid-19. Então, o que está acontecendo? Então, se a gente fizer um termo de comparação, a gente tem o quê? Muito pouco teste no país e tem casos de subnotificação. Como assim subnotificação? Tem muita gente que está também morrendo em casa, tem outros efeitos do coronavírus, se você estudar um pouquinho mais a respeito de AVC, trombose, procura depois algumas informações que vocês vão ver que existem outros casos. Então está disparando casos de AVC, disparando casos de infarto do miocárdio, não só doenças pulmonares, né? E fora a síndrome respiratória aguda. E detalhe que a gente diminuiu o trânsito, então o Brasil, que é campeão mundial de morte de trânsito, não está tendo tanta morte de trânsito assim. E o mês de maio último foi o mês de maio que teve o maior número de mortes da história do Brasil. Então o que a gente pode falar? Átila, cadê o milhão? Então é só questão de tempo que provavelmente com o pessoal fazendo a abertura no meio da pandemia do comércio, do retorno das atividades, o pessoal não respeitando o distanciamento social, desembargador e engenheiro peitando servidores municipais e estaduais por causa de uso de máscara. Você acha que vai chegar a 1 milhão?
Você pode até negar. Igual tem gente que nega até hoje que o homem não foi para a Lua, você pode até negar. Mas esse 1 milhão tem cara que vai chegar.